Graça e paz, irmãos. Sou o pastor Luiz Amaro, coordenando o Ministério Brasileiro aqui na Crossbridge Church, com a Orleusa. Não dá para andar sozinho, né? Nessa continuação de nós estarmos olhando para o livro de Neemias, a gente está aprendendo muitas coisas nesse livro. Eu fiquei essa semana bem assim, conectado, focado. O português, saiu. Compenetrado. OK， 好，可以了。中国人比较好，可以吗？Mas esse livro tem me realmente desafiado. Desde quando o Mike apresentou aquela questão da reconstrução, Deus está trabalhando na reconstrução das nossas vidas, da nossa igreja e da nossa vida pessoal. E nós falamos os passos para a reconstrução no capítulo 2, semana passada. E nesta semana, o capítulo 3, Neemias escreveu de uma maneira como Deus mobilizou o povo, aquelas pessoas, para realmente botarem a mão na massa e fazerem a diferença e reconstruírem Jerusalém. E é interessante, ainda essa semana, o irmão Marcos Queiroz falou um pouquinho para nós, na quarta-feira, compartilhando a palavra. E isso já estava no meu coração, que Deus tem uma maneira diferente. Deus age de forma diferente. Os métodos de Deus são diferentes do nosso. Como a gente resolve o problema, como a gente resolve a vida, como a gente encara a vida. E ele mencionou esse texto que eu quero ler com você, que está em Isaías, no capítulo 55, 8 e 9. Mas lembre-se, nós estamos no capítulo 3 de Neemias, é ele que nós vamos conversar. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. A gente olha que Deus está dizendo para o seu povo, a maneira de pensar, a maneira de agir, os meus métodos são diferentes. E nós no século 21 aqui hoje, precisamos olhar para a Bíblia. Que bom que o pastor Rob colocou isso, que a nossa igreja tem essa autoridade bíblica, é um dos valores nossos. Para nós interessa o que está na Bíblia. Por quê? Porque é a vontade de Deus. Nós, como cristãos, devemos viver para fazer a vontade de Deus. E aqui está Isaías, em um momento, corrigindo Israel, e Deus falando com eles. Por que vocês estão agindo assim? Eu penso diferente. Os meus pensamentos não são como os vossos. São extremamente diferentes. Assim como o céu dista da terra. Olha a distância. Alguém conseguiu medir? Nem a física quântica está conseguindo medir ainda. Já foi lá uma sonda, rodou, é quase que infinito. Assim Deus pensa extremamente diferente de nós. E por ser assim, o que nos importa? Nos importa que nós precisamos aprender a maneira de Deus. E nessa manhã eu queria que você pensasse um pouco sobre isso. Porque nós temos o impulso ou o desejo de impor nossa vontade, de querer dizer é assim, é daquele jeito, a nossa opinião. Eu fico pensando, Deus é muito sábio. Hoje nós somos mais de 7 bilhões de pessoas. Pelo menos 2,5 bilhões são cristãos. Esse povo orando, um pedindo, vai jogar 2 times lá, um pede o Palmeiras contra o Flamengo. A torcida dos cristãos do Palmeiras estão lá, Senhor, dá-nos vitória, o Flamengo também. Eu penso, como é que Deus resolve essas coisas? Tantas opiniões, tantas maneiras de ver. Então aqui, o que importa, o que a gente vê, que o problema de Deus é o nosso coração, são as nossas decisões. O Hudson Taylor, ele disse assim, que o trabalho de Deus... Hudson Taylor foi missionário na China, pioneiro, britânico, que deixou com 18, 19 anos, foi para a China, foi para o interior da China, e ele deu toda a sua vida. E ele era um missionário de fé. Ele disse o seguinte, que o trabalho de Deus, sendo feito à maneira de Deus, não falta suprimento. Ele experimentou o cuidado de Deus, porque ele fez da maneira de Deus. E eu quero desafiar você a começar a pensar assim, que a sua vida pode ser alinhada à maneira de Deus.
E tudo vai dar certo, porque Deus é fiel, mesmo quando estamos sofrendo, mesmo quando estamos debaixo de dores ou problemas. Conforme diz a música, todas as coisas cooperam para o bem, até as circunstâncias que se opõem a nós. E nós vamos aprender aqui com o Neemias, que é assim, ele estava em Jerusalém. Ele estava em Jerusalém. E ele olhou a cidade que precisava ser reconstruída. Lembra que ele ficou lá 3 dias, 3 noites sozinho? E ele mapeou a cidade. E ele sabia qual seriam as necessidades, onde as áreas precisariam ser reparadas. E aí nós temos esse mapa que tem 10 portões na cidade de Jerusalém. 10 portões. E ele tinha isso como meta, como alvo. Como reconstruir? Chamar a Odebrecht para reparar os muros? Ele buscou a vontade de Deus. E ele estabeleceu um plano, um alvo. E é nesse movimento que a gente vai aprender que como funciona a vontade de Deus. Então a primeira coisa que ele reuniu o povo, ele desafiou todos os líderes, não só os líderes, mas seus liderados, as famílias, e de uma forma espetacular, em 52 dias, ele reparou os muros, reparou os portões e ele fechou a cidade. É tão importante ter a cidade protegida, que a cidade estava desprotegida. Os samaritanos estavam lá ensinando, não, o negócio de adorar, não precisa de templo. Nós vamos adorar no monte, já tem um monte, para que isso? Nosso pai, Jacó adorou lá. Estavam ensinando heresias, não precisamos da lei, não precisamos dos profetas. Havia também uma oposição do lado econômico, as pessoas exploravam o povo que morava em Jerusalém. Mas o mais importante é que não havia culto, não havia lei, o povo estava, Deus não podia falar, a voz de Deus não se soava naquele lugar. Lembra que Jerusalém é a cidade de Deus. Por 70 anos eles ficaram no exílio. Sabe por quê? Porque Deus queria ensiná-los como a depender dele, a confiar nele. Agora eles estão de volta, então Deus levantou Neemias para poder treiná-los. E então Deus deu uma estratégia, uma maneira, um projeto para Neemias. E a primeira coisa que a gente vê aqui no versículo, em todos os capítulos, do 1 a 32, que Neemias organizou essa construção de uma forma meticulosa, dividindo o trabalho entre várias famílias e grupos. O que ele queria? Ele queria que a adoração ao Deus Yahvé voltasse em Jerusalém, porque estava parado. As pessoas não tinham como pedir perdão para Deus, se voltar para Deus, buscar a Deus. Esse era o plano de Neemias, que a adoração voltasse. E o que ele faz? Ele faz uma divisão de trabalho. Ele faz uma divisão de trabalho. Trabalho. Esta palavra em hebraico é também usada para adoração. Quando Neemias diz, eu quero levar vocês a trabalhar, vocês vão trabalhar, esses grupos, sabe o que aconteceu? Eles iriam voltar a adorar. Essa palavra trabalho em hebraico também significa adoração. E os sacerdotes, no versículo 1, nós estamos no slide 3, agora o 4, os sacerdotes, eles lideraram. Os sacerdotes, quem eles eram? Os líderes. Olha o que diz o versículo 1, então se levantou Eliasibe, o sumo sacerdote, com seus irmãos, os sacerdotes, e edificaram a porta das ovelhas, consagraram-na e assentaram-lhes as portas, e continuaram a edificação até a torre de Meá e até a torre de Haná. Quem tomou a iniciativa? Quem se apresentou? Os sacerdotes, os líderes. Olha que coisa boa, esse líder, ele se apresentou, e ele foi reconstruir a porta das ovelhas. A porta das ovelhas em Jerusalém é por onde vinham os animais que iriam ser sacrificados no templo. E isso era uma parte que cabia a ele. E ele não ficou esperando, como alguns líderes ficam.
mandando o povo e ele fica lá sentado no banco, olhando, assistindo, dando ordem. Não, ele pôs a mão na massa, ele se apresentou, foi até este portão das ovelhas e ele edificou, ele reparou aquele muro. Isso é importante. Você que está liderando, você que tem uma liderança espiritual, você tem que ser o primeiro a pôr a mão na massa, como exemplo. Tem gente que falou para mim, por que a Euleusa não para? Ela não para porque ela é uma sacerdotisa. Ela tem que dar o exemplo, ela tem que ser a primeira a se pôr. A gente, olha, glória a Deus, a Euleusa parou aqui hoje. Mas nós temos que pôr a mão na massa, irmãos, porque os muros estão caídos. Olha ao seu redor, as famílias estão desprotegidas. Muita gente não adora a Deus ainda. E isso é o nosso motivo de trabalho, de disposição. Ele fez, slide 4, grupos especializados. Ele dividiu o trabalho em grupos especializados. Olha o que diz Neemias. Os filhos de Assanai edificaram a porta do peixe, colocaram-lhes as vigas, assentaram-lhe as portas com as suas fechaduras e seus ferrolhos. Já pensou uma porta que não tem ferrolho, não tem tranca, não tem viga? Mas esse grupo era um grupo especializado. Eles eram um chaveiro daquela época. E eles arrumaram. É como hoje na igreja, tem tanta gente especializada. E nós queremos desafiar você, é isso que a gente aprende com Neemias, para que haja restauração. Eles colocaram-lhe as vigas, eu não sei como que eles fizeram, porque viga é pesada. Eles colocaram-lhe as vigas, assentaram-lhe as portas com as suas fechaduras e seus ferrolhos. Era um grupo de pessoas especializadas para isso. Ainda no slide 5, eles trabalharam de forma coordenada. Olha o que diz Neemias 3,10. Gedaías, filho de Harumaf, fez os reparos de fronte de sua casa e ao seu lado restaurou Atos, filho de Asabneias. Os nomes engraçados. Mas o que a gente realça aqui é que havia um trabalho coordenado. Neemias dividiu o trabalho, os sacerdotes. E aqui nós vemos um pai de família, que ele reparou primeiro a sua casa. Aqui é uma lição, eu e você temos que reparar a nossa casa primeiro. E depois nós vamos para a do vizinho. Nós temos que walk the talk. Não é só falar, mas pregar o que a gente vive e viver o que a gente prega. Você que é um líder, você que é um cristão, olha, muita gente hoje não quer, cristão, crente, está correndo, não na nossa igreja. Nós aprendemos com Deus que nós vamos liderar e nós vamos reparar a nossa vida e nós vamos viver aquela chamada que Deus tem para nós. Ele reparou a sua casa e depois reparou a vizinhança. Aí depois ainda, slide 6, houve uma colaboração comunitária. Versículos, o capítulo é longo, então eu vou expor dessa forma, e espero que você aprenda ali. Neemias 3, 8 a 18. Diferentes grupos sociais, incluindo ourives, comerciantes e outras cidades, participaram da construção. Teve gente que veio de Jericó, 25 quilômetros, para ajudar a reconstruir. Outros grupos vieram de uma outra cidade, 16 quilômetros. Havia um trabalho coordenado, mas havia uma colaboração comunitária. Ouviu-se dizer, nós podemos voltar a adorar em Jerusalém. Aquela notícia se espalhou e muita gente começou a fluir. Numa colaboração comunitária. E Neemias diz, ao seu lado restaurou Uziel, filho de Araías, um dos ourives. E no seu lado restaurou Ananias, um dos perfumistas. E fortificaram Jerusalém até o muro largo. Ourives. O que tem a ver o ourives com construção de muro? Nós temos, irmãos, que termos essa habilidade. Não ficar esperando, mas eu sou ourives. Eu sou pregador, eu só vou para a igreja se me derem um púlpito. Eu sou um profeta. Irmãos, olha, nós temos que estar à disposição quando há uma necessidade.
uma colaboração comunitária, você se pôr, Senhor, eis-me aqui. Irmãos, o fogo está pegando aqui. Nós vamos ligar para o bombeiro ou nós vamos para aqui juntar, pegar água e jogar? Nós temos que estar prontos. Eu me lembro uma época na minha casa, eu ia trabalhar, voltava, eu vi uns grãos de pipoca no chão. Foi na segunda-feira. Na terça eu voltei, eu olhei, o grão de pipoca estava lá. Na quarta-feira estava lá, na quinta estava lá, na sexta eu não aguentei. Falei, ô Deus, olha essa pipoca aí no chão. Desde segunda-feira eu vi essa pipoca aí. E o Leandro falou, e você não teve coragem de pegar essa pipoca? Por que, irmão, nós ficamos achando, pressupondo que você viu o problema? Se disponha, resolve. Mas eu sou ourives, eu sou perfumista. Não importa. Olha só, que coisa linda. Eles se dispuseram para trabalhar. Isso é comunidade, irmãos. O que nos une é que nós estamos no mesmo propósito, na mesma chamada, na mesma família. E nós precisamos ter esse espírito de colaboração comunitária. Deus está fazendo algo novo aqui em Crossbridge. Que bom o pastor Rob está ali. E sob a liderança dele, a gente está vendo o que Deus está fazendo. Uma abertura. Aliás, vocês viram o novo sinal ali? Não? Oh, novo sinal. É fruto. Não foi o pastor Rob que pôs aquilo. Foi um ou outro diácono que conectou, o outro foi lá na prefeitura pegar licença. Tem que haver colaboração comunitária. Tem que haver disposição. Salum, filho de Aloés, governador da metade do distrito de Jerusalém, ele e suas filhas. O cara era governador da metade de Jerusalém. Aí reconstruiu muros, reparar os gates, os portões. Isso é trabalho para homem, para macho. Mas esse homem disse, as minhas filhas vão entrar na parada aí. Nossas filhas vão pôr a mão na massa. Irmãos, quando é o propósito divino, nós temos que nos dispor e usar todos os recursos que nós temos. Aquele homem talvez quisesse ter alguns homens. Não, então vão as filhas mesmo. As mulheres. Eu fui em Israel e a gente viu aquelas meninas bonitas, parece assim, podia ser uma garota de assim, modelo, mas elas estão lá, com uma metranca aqui na mão, protegendo Israel. Briga com elas. Vai fazer gracinha com elas. Eu vi um vídeo outro dia, um sujeito que é de outra tribo, começou a querer invocar com ela. Levou um pisão no pé e um chute no barriga e já trancaram e já carregaram ele para a cadeia. Nós paramos na fronteira entre a Cisjordânia e Israel. A professora Rose, que estava conosco, estava conversando. E tinha uma outra senhora que alterou a voz. A menina chegou perto dela e falou, psst. Eu lembro, era uma menina bonitinha assim, que você fala, poxa, tão delicada. Brinca com elas. As filhas desse governador também estavam lá, brigando, reconstruindo, reformando, disponível. Isso é colaboração comunitária. O slide 7, liderança espiritual. Isso é muito importante, irmãos. Diz o texto, 1-2, que houve uma consagração. Os sacerdotes, liderados por Eliasab, estão entre os primeiros a iniciar a construção e eles se consagraram, eles consagraram o tempo, a vida deles, a capacidade, a força que eles tinham. Eles eram os líderes espirituais e eles fizeram a consagração. Tomando a iniciativa, então se levantou o sumo sacerdote com seus irmãos, os sacerdotes, edificaram a porta das ovelhas, consagraram-na. O que é consagrar, irmãos? Parece que é uma palavra religiosa que a gente nem usa mais no nosso cristianismo secularizado. Não tem essa palavra, perdão, pecado. Parece que nós paramos de usar consagração. Eu disse, vamos nos consagrar nesses 40 dias. Consagrar? O pessoal ficou pensando. Teve gente que vai olhar no dicionário. O que significa isso?
Consagrar, irmãos, é você separar um tempo e dedicar ao Senhor. É você dizer, a minha agenda é consagrada ao Senhor. O meu tempo, os meus bens que eu possuo estão consagrados ao Senhor. Ou seja, dedicados a Ele. Eu sou apenas um mordomo que administro e divido à medida que Deus me orientar. Mas esta é uma atitude que precisa acontecer hoje. Ah, mas eu já dou 10% do dízimo, eu de vez em quando, os domingos de manhã eu vou no culto. Deus quer tudo. Jesus falou que chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não é no sábado, são de segunda a segunda. Não é 2 horas por dia, são as 24 horas do dia. Eu estou conectado com o Senhor. Paulo diz, andai no espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Quanta divisão, quantos problemas, quantos muros distraídos, quantas casas divididas, quantos casamentos separados, porque a pessoa deu lugar à carne. É ela que manda, ela casou para ser feliz. Não fez conforme a Bíblia, casou para fazer o outro feliz. Ah, não tem problema não, eu só vou ali na Disney, meu filho vai para lá. E se amanhã depois ele tiver no movimento LGBT, não culpe Deus. Porque a Disney promove os seus filmes, você acha bonitinho a Barbie, ai, como tudo maravilhoso. Irmãos, abre o olho, irmãos. Abre o olho. Precisamos nos voltar a consagrar o Senhor, principalmente nós líderes. Começa de mim, irmãos. O slide de hoje, consagração. O capítulo menciona muitos grupos diferentes participando do trabalho. Ao seu lado restauraram Melatias, o Gibionita, Jadom, o Meronotita, homens de Gibeão e de Mispá, sob jurisdição do governador, do território além do Eufrates. Não estavam em Jerusalém. Estavam quase 16 quilômetros, mas eles vieram se consagrar e servir ao Senhor. Irmãos, os Estados Unidos foi um grande país cristão que enviou missionário para um monte de lugar do mundo. Hoje, Estados Unidos e Europa, o chamado primeiro mundo, está precisando de voltar a se arrepender. E nós entramos na onda final. Templos estão sendo vendidos na Europa e se transformando em mesquita. A casa do missionário, pai das nações modernas, William Carey. Os muçulmanos compraram sua casa e falaram, aqui nós vamos erguer uma mesquita. Irmãos estão sofrendo na China, na Índia, no Oriente Médio. Porque os portões estão abertos na vida dessas pessoas. E Deus está chamando eu e você para fecharmos os portões, para que eles voltem a adorar o Senhor Jesus, o Deus verdadeiro. Quanta idolatria! Olha para o mundo. Esses irmãos vieram de longe. Deus está trabalhando, a China está enviando missionário. Treinamos um casal de missionário lá. Eles queriam ser missionários. Ele tinha 26 anos, ela tinha 24. A empresa estava buscando alguém para trabalhar lá no Paquistão. E ela disse, eu vou aproveitar disso e vou como missionário. Vou trabalhar e vou testemunhar. 6 meses depois que eles estavam lá, os religiosos daquele local descobriram que eles estavam evangelizando, estavam fazendo discípulo para Jesus. Tomaram aquele casal, novos, e mataram os dois com bala. E mandaram uma dívida para a China. Eles não vieram trabalhar, eles vieram evangelizar. São pessoas que se colocaram na brecha, irmãos. E nós estamos assentados em berços esplêndidos. Nós temos que abrir o olho. Precisamos nos consagrar para entender a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Você não se consagra, você não separa tempo. Você só tem tempo para trabalhar, para a oportunidade, o verdinho. Eu estou atrás do dinheiro. Pastor, sabe como é que é? A vida aqui nos Estados Unidos é cara. E você não tem tempo e espaço na sua vida para Deus. A esposa, o marido, isso é sério. Líderes locais também se apresentaram. Ao seu lado,
restaurou Rafaías, filho de Ur, governador da metade do distrito de Jerusalém. O capítulo menciona muitos grupos diferentes participando. Irmão, não importa a sua idade, sua geração. Aqui nós vemos que todos os grupos se apresentaram e se colocaram à disposição para servir o Senhor. Essa colaboração, irmãos, nós aprendemos uma coisa importante que nós precisamos restaurar aqui na igreja. A palavra sinergia. 1 mais 1 é 3. Essa palavra nasceu da química, quando eles colocavam 2 elementos e gerava 20, 30, outras coisas. Chama sinergia. Sinergia é quando nós nos unimos. Quando um está fazendo o trabalho, junta outro, e ele faz o trabalho que a produção é maior do que apenas um fazendo. Lendo sobre a época do nazismo, eles prenderam famílias judaicas, e eles deram tarefa para eles. Cada família vai montar um revólver. E eram 50 famílias. E eles falaram, olha, no final da semana a gente passa para recolher, o problema é teu, tem que montar. E eles estavam montando e sofriam, às vezes só tinha 30, 40. E tinha família que não tinha montado nada, tinha dificuldade. Um sujeito viu aquilo lá e falou assim, espera aí, existem 5 fases para montar um revólver. Vamos falar para eles que a gente vai dividir o trabalho. E nós vamos dar o máximo. Primeira vez que eles fizeram, porque cada família tinha uma fase. Fase 1, fase 2, a família tal. Fase 3 e 4, aquela família. Fase 5, a outra ali que empacotava. No primeiro experimento, irmãos, eles entregaram 110. Aí deram 100 e guardaram 10. Depois, na segunda fase, já estava todo mundo meio prático. Eles conseguiam produzir 150. Entregavam 100, os nazistas ficavam felizes. 50 eles guardavam. Foi com esses 50 que eles conseguiram proteger a família, se proteger, conseguir mandar outras crianças para fora, para fugir da morte nazista. Foi o trabalho da sinergia. Por isso, irmãos, quando você se junta a nós não vamos mais produzir 50, nós vamos produzir 100, 150 ou mais. Isso é sinergia. Isso funciona nos negócios, no trabalho, mas pode funcionar na tua casa. Que tal, marido, você começar a ajudar a tua esposa? Que tal, filho, você parar de ser preguiçoso, ficar com as pernas para cima, em vez de pedir um copo de água, ir até a pia e pegar o copo? E servir os seus pais. E um servir o outro, isso é sinergia. Irmão, a sinergia tem uma outra lei, a parceria. Como você viu que aqui sempre tinha alguém ao lado deles. E tinha os filhos também, todos estavam envolvidos. Parceria, irmãos, a gente faz com alguém, quando ele é bom. Olha, o Ney é bom na música. Imagina, eu vou pregar a música e o Ney vai pregar, Ney. Irmãos, não funciona, o Ney é bom nisso. Eu não sei se eu estou tão bom para pregar, mas é o que eu acredito que é o que Deus me deu. Sou um pregador. Então essa parceria pode dar certo. Isso é sinergia. E muitos de nós sabem o que não acontece porque você não quer parceiro? Por causa do orgulho. Porque você olha para outro parceiro, ele é muito bom, você fica com inveja. Ah, não quero saber dele. Não, com esse irmão, não. E nós vamos nos dividindo. Como cristão, irmãos, nossos muros estão caídos, queimados. Nós somos chamados para restaurar os muros. E é trabalho meu e teu. Se dispõe ao Senhor. Ah, irmãos, tem mais coisa aqui, mas eu vou ter que cortar, né? O Ney veio aí para me dar um alô. Então a sinergia, Paulo usa a metáfora do corpo. Mão, pé, perna, usa a metáfora. Lá em Eclesiastes fala que é melhor serem 2 do que 1. Isso é sinergia, está na Bíblia. Nós precisamos trabalhar juntos. Irmãos, Deus tem um plano, sabe o que nos une? O propósito de Deus, não é o meu. Não é o que eu quero, é o que Deus nos chamou a fazer discípulos. Venha para a escola dominical, aprenda a Bíblia, descubra a vontade de Deus para você, para a tua família. Você como imigrante aqui, Deus quer te abençoar, como abençoou Daniel na Babilônia, José no Egito. Eles se tornaram grandes porque eles obedeceram o Senhor e foram fiéis a Deus.
custando a vida, acusações, calúnias, mas eles nunca abriram mão de confiar no Senhor e de fazer a sua vontade. Desafio você nessa manhã para olhar para o livro de Neemias. Ele foi um grande construtor, mas eu quero lembrar você que ele é um exemplo de Jesus. Ele construiu, reconstruiu os muros e ele protegeu Jerusalém. Muito bom. Jesus não reconstruiu Jerusalém. Jesus está para nos salvar, para nos trazer de volta. Jesus é o maior construtor. A Bíblia diz que tudo que foi feito sem Ele não foi feito, porque é por Ele, para Ele. Ele é o alfa e o ômega. Ele é onde tudo inicia, todo projeto de vida tem que ser a partir de Jesus. Ele não é parede, não é porta, apesar que ele usou essa palavra. Mas diz Paulo que ele é a pedra angular, que dá o tom, que dá o nível, o equilíbrio a qualquer construção. E você precisa de Jesus na sua vida para ser a pedra angular, para equilibrar sua família, sua vida pessoal, sua espiritualidade. Amém?